Oh, glórias! Uma maravilhosa manhã para você na bênção do Senhor. Que privilégio, né? Podermos acordar, ter esse dia de vitória, sabendo que Deus é contigo, tem um plano maravilhoso para esse dia na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Pai, nós te glorificamos, Senhor Deus, te agradecemos que Tu és o Deus que mudou a nossa história. Hoje, Senhor Deus, temos um Pai Celeste, hoje temos um chamado celestial, hoje temos a vida eterna. Hoje, Senhor, Tu preparas para nós mansões celestiais. Senhor, precisamos da Tua presença nas nossas vidas, precisamos da Tua palavra no nosso dia, precisamos do Teu Santo Espírito, para que possamos andar, Senhor Deus, dignamente, para que Tu possas mover, Senhor Deus, nesse mundo ímpio. Ensina-nos, Pai. Faz-nos andar nos Teus preceitos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Quando nós passamos por essa vida, temos muitas tribulações, muitas provações, muitos desafios, muitas coisas inesperadas que tentam roubar a nossa alegria, roubar a nossa fé. Mas quando passamos por dificuldades, essas dificuldades são uma escola, mas não são apenas dificuldades que nos ensinam, não é apenas uma provação em que você é um aluno, mas nessa situação você também é um professor. E o seu testemunho pode mudar o caráter de pessoas que estão em sua volta. Eu lembro, há muitos anos atrás, meu pai, nós tínhamos um sítio, tinha criação de gado, e foi um ano muito difícil, e meu pai viu que ele precisaria de mais algumas cabeças de gado. Ele comprou 7 vacas de um vizinho que tinha uma manada muito boa, e quando ele comprou, descobriu que todos os 7 estavam enfermos, pesteados, e tiveram que ser afastados. E eu lembro, ele não tinha dinheiro nem para pagar essas 7 vacas, mesmo assim, o vizinho exigiu que ele pagasse, e ele que queria melhorar a situação financeira já estava uma catástrofe, estava numa situação muito desesperadora. Eu lembro que ele chegou em casa, ele dobrou o joelho, ele falou: pai, tu sabes dessa situação, não tem saída, mas eu confio em ti, tu és o Deus provedor que cuida da minha família. Eu nunca esqueço dessa oração. Deus, Ele nos forma. Existem dificuldades que nós passamos, mas a nossa atitude nessa dificuldade, o seu testemunho nessa aprovação, vai mudar a vida do seu filho, do seu esposo, do seu pai, daquelas pessoas em sua volta que não leem a Bíblia, mas leem você. E nós muitas vezes esquecemos. As provações são lições espirituais. Deus usa nossos momentos difíceis para aguçar nossa fé, nos fortalecer interiormente. Nenhum sofrimento é em vão, é um treinamento para a nossa alma. Muitas vezes, o que a escola não pode nos dar, eu lembro, eu tinha feito curso de teologia, eu sabia que tinha um chamado pastoral, e havia uma idosa na igreja, ela falou: Teodoro, assim como você está, é impossível você ser pastor. Aconteceu uma tragédia na nossa família, minha irmã, ela faleceu, meu cunhado, e nós adotamos 2 filhos. Depois disso tivemos mais uma tragédia, minha mãe faleceu. E essa irmã chegou para mim e falou: olha, agora você está entrando no curso pastoral. Curso de teologia não era nada comparado com o que agora você está passando. Vendo agora a escola na qual você está entrando, tenho esperança que você um dia vai ser um pastor. Irmão, muitas vezes nós desconsideramos as escolas da vida que são terríveis, que são difíceis, mas elas moldam o nosso caráter, elas amansam a nossa aguçada vontade de sermos bem-sucedidos e nos trazem a graça do Espírito Santo, a misericórdia de Deus, para que possamos experimentar aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nosso comportamento atua como um testemunho. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, Jesus fala em Mateus 5. A maneira como reagimos a aprovações é vista pelos outros. Em nosso sofrimento podemos irradiar esperança. Um testemunho silencioso, mas poderoso. Quando a minha mãe faleceu, eu lembro que um domingo, bem pouco depois, chegou meu pastor e ele me avisou que eu teria que trazer uma palavra sobre o Dia das Mães. Eu, na época, era numa igreja que a gente não perguntava, e sim o pastor dizia o que você tinha que fazer. Não sei, existem igrejas assim, não é verdade?
Eu lembro quando eu falei, como é que pode? Que pastor mais insensível, como é que ele pode pedir uma coisa dessa? Acabei de passar por 2 tragédias, minha mãe faleceu. Ele pede para eu trazer uma palavra de introdução sobre o Dia das Mães. Eu lembro que eu orei de noite, e quando orei de noite me veio quantos privilégios eu tive de ter uma mãe como eu tive, uma mãe que me deu umas boas e duras, para que eu pudesse caminhar no caminho com Cristo. Eu lembro que eu trouxe essa palavra, muitos anos mais tarde, uma pessoa que havia escutado essa palavra estava passando por uma situação similar, só que já há muito tempo sua mãe havia falecido, ela ainda estava de luto. Ela falou como aquilo serviu de testemunho para que ela pudesse fechar aquele capítulo e olhar para frente e não ficar olhando para trás das dificuldades, daquilo que o inimigo às vezes tenta afrontar com nossas vidas. Deus, ele tem um chamado lindo e nós podemos ter essa certeza que Deus é conosco. Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que transforma. Nele somos mais do que vencedores. A força se demonstra ao se levantar e não ao se cair. O justo cai 7 vezes, mas se levanta novamente. Ninguém é perfeito, mas aqueles que se levantam após cada queda demonstram verdadeira força interior e encorajam os outros a acreditarem que eles também podem vencer. Eu lembro um pastor, era uma grande pessoa, um grande exemplo para mim, um grande modelo, e ele nos anos 80 ele caiu. E eu lembro como na época fiquei entristecido e vários anos depois eu vi que ele se reergueu. Ele construiu um ministério, os seus filhos, toda a sua família hoje está na obra, seu filho Daniel, o seu neto Gabriel, e ele agora essa semana ele teve um AVC e 90 anos de idade, deixando um legado maravilhoso. A imprensa, quando fala dele, cita o pecado que ele cometeu. Deus, quando olha você, cita a graça de Deus na sua vida. E como é lindo quando podemos ver Deus operando. E esse pastor foi um exemplo para mim, que ele levantou de novo, mesmo com toda aquela parafernália de afrontas do inferno contra a vida dele, ele se levantou. Deus quer que nós levantemos. Nunca estamos sozinhos nas nossas lutas, pois o Senhor, seu Deus, está contigo em tudo que você fizer, Josué 1:9. Nossos vales mais profundos não estão desertos. A presença de Deus transforma até a escuridão em um lugar de proximidade e esperança luminosa. Deus, ele conhece, ele sabe tudo aquilo que nós fazemos. Ele é o Deus que muda a história. Ele é o Deus que quer fazer a obra. E nós podemos andar nessa provação vitoriosa. As provações nos tornam mais compassivos. Bendito seja Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os outros. 2 Coríntios 1, 3, 4. Aqueles que sofreram compreendem melhor os outros. Nossas próprias cicatrizes podem se tornar fontes de conforto para os outros. Quando você é atribulado, quando vem uma situação que você não espera, quando financeiramente parece que você vai à bancarrota, quando existe morte na família, a sua reação é um exemplo para as pessoas que te cercam. Nós muitas vezes estamos muito angustiados, somos pessoas muito atribuladas, somos pessoas muito ansiosas e não percebemos que a nossa reação, ela influencia os irmãos que estão em nossa volta, as crianças, os pais, os tios, as pessoas da escola. Elas são influenciadas pelo nosso comportamento, pela nossa reação quando recebemos uma notícia de uma tragédia. Como nós reagimos? Deus, ele quer mudar a nossa história. As nossas provações, elas nos tornam mais compassivos. O sofrimento aprofunda a nossa confiança em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor. Ele tem o controle. Ele sabe o que está fazendo, mesmo andando pelo vale, mesmo tendo uma vida na empresa totalmente conturbada, mesmo a família tendo muitas aflições, mesmo o país tendo muita corrupção, Deus está no controle, Ele tem o controle, Ele quer te abençoar, e você vai alcançar o plano que Ele prometeu para você, independente das circunstâncias externas. Deus, ele está no controle, Deus quer operar na sua vida. O fim é a glória e não o desespero. O fim é a vitória e não a derrota. O fim é a exaltação e não a depreciação. E Deus quer mudar, Ele quer que nós andemos. O sofrimento desse tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada, Romanos 8, 18. A história de Deus conosco não termina em dor. Cada gota de sofrimento é transformada em luz, em esperança, em alegria
eterna. Deus, Ele sabe o quanto você é forte. Deus sabe que Ele pode preparar você. Deus sabe que Ele tem para você essa vitória porque você foi feito forte pelo Espírito Santo. Ele quer operar na sua vida. E por oitavo, e esse seria o tema da nossa pregação, nossa fidelidade fortalece os outros em sua fidelidade. Quando você é fiel, o seu testemunho faz outras pessoas desejarem também ser fiel. E nós, quando começamos a andar, ele fala em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos firmemente à confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros superiores, incentivando uns aos outros ao amor e às boas obras. Quando permanecemos fiéis a Deus, mesmo em tempos difíceis, nosso testemunho encoraja outras pessoas a também serem firmes na fé. Nossa fidelidade é como um fogo, do qual outros reacendem a sua chama. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser fiel à sua igreja. Vale a pena ser fiel à sua família. Vale a pena ser fiel ao seu cônjuge. Vale a pena, irmão. Você é um testemunho, você é um exemplo. Você em sua volta não é apenas a escola, você não apenas é aluno, você é professor. As pessoas que Deus tem te confiado, as pessoas que você está tentando levar para Jesus e que não querem ouvir a palavra, eles ouvem o seu testemunho. E Deus transforma. Deus faz, muitas vezes em situações muito difíceis, nas quais nós não temos ideia, Deus ele transforma. E ele faz a obra. E muitas vezes não sabemos. Eu lembro uma empresa que eu estava, tinha um chefe que era muito complicado. E no momento mais desesperante da minha vida, ele me demitiu. E na época nós clamamos. Eu lembro da minha esposa, como nós choramos, nós não tínhamos condições financeiras. E através disso eu entrei numa empresa multinacional. Eu lembro até no dia que nós recebemos o telefonema, nós choramos juntos. Essa multinacional me transferiu para a Alemanha e aqui nasceu um ministério. Muitas vezes o que parece um vale é o início de um chamado. Quando José estava no fundo do poço, ele achou que era o final. Que a maldição ia acabar com ele. Mas era o início da trajetória de ascensão à glória de Deus. Irmão, não pense que Deus te esqueceu. Não pense que acabou. Não pense, independente da sua idade, das afrontas, da sua escolaridade, daquilo que nós mesmos muitas vezes estragamos, onde nós pisamos no tomate. O inimigo quer acusar você, que você mesmo que aprontou tudo isso e você merece. Não, Deus tem um caminho novo, um caminho repleto de glória, um caminho de vitória, um caminho em que Ele vai mostrar. Ele é contigo, Ele começou a boa obra. E a sua fidelidade será vista porque Deus é contigo. Não desanime, mesmo nas afrontas, nos desafios, saiba, Deus é contigo. E o seu testemunho vai mudar outras pessoas para o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua tão grande fidelidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que temos um Deus vivo, temos um Deus onde é que nós podemos chegar, Senhor. E, Senhor, obrigado pela salvação, obrigado que hoje nós somos teus filhos e ajuda-nos a andarmos contigo, segurar firme nesta tua mão e não vacilar, Senhor Deus, pelos vales que nós estamos passando, pelas tribulações, dificuldades, que nós possamos estar olhando para Ti, ter essa segurança de que Tu és fiel. Senhor, nos ensina a ser fiel também, que o nosso testemunho possa ser visível, que possa fazer diferença também no nosso ambiente, Senhor, onde é que Tu nos tens colocado, Senhor, nós precisamos tanto de Ti, Senhor, para que nós possamos ser esta luz que brilha, o Teu amor, a Tua presença, que seja visível, que nós andamos com o nosso Senhor, que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos passando por dificuldades ou situações difíceis sozinhos, mas é um Deus que nos consola, um Deus que nos carrega, um Deus que nos ajuda, um Deus que está conosco. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelas tuas promessas. Tu dizes, mesmo se a gente passar pelas águas, a gente não vai afogar. Mesmo a gente passando, Senhor Deus, pelo fogo, nós não vamos ser queimados, porque Tu és o nosso Deus, Tu cuidas de nós. Muito obrigado, Senhor. E ajuda-nos a ser fiel também, a ser esta luz que brilha o Teu amor, que faça a diferença, mesmo nas dificuldades, mas que o mundo veja, Senhor,
que somos teus filhos, que a tua paz reina em nós, que a tua presença seja notória, Senhor, que nós possamos passar contigo em cada situação, sabendo que nós somos comprados por um alto preço. Oh, glória! Muito obrigado, Senhor. E abraça cada um, renova, para a gente não desistir, não desanimar, mas seguir em frente e ser esta luz que brilha a tua glória, em nome de Jesus. Amém.